Fala galera que acompanha o Grande Prêmio, tudo certo com vocês? Eu sou João Pedro Nascimento, mais uma vez tô aqui pra gente conversar rapidinho e dessa vez até é sobre a Fórmula E. Mas eu não vim nem falar de corrida não, eu vim falar da nova série Driver, lançada pela categoria nesse dia 2 de maio, nessa sexta-feira no Amazon Prime Video, tá lá com 4 episódios, naquele estilão Drive to Survive que você já conhece ou se nunca assistiu pelo menos sabe do que eu tô falando, só que com um toque diferente, de uma categoria que obviamente reserva suas muitas particularidades em relação à Fórmula 1 e também a produção da série em si. O Grande Prêmio teve a oportunidade de acompanhar essa série antes mesmo do lançamento e eu vim trazer um pouco para vocês do que foi possível pescar em uma passagem inicial pelos 4 primeiros episódios, sem rever nada, só dando uma passada mesmo e assistindo todos eles, é claro, para saber o que mais ia marcar, principalmente nessa primeira experiência, né, com a série. A produção da Amazon Prime Video transforma alguns pilotos do grid nos grandes protagonistas dessa temporada. São eles Antônio Félix da Costa, da Porsche, Jake Dennis da Andretti, Dan Tickton da ERT na temporada passada e nessa temporada Cupra Quiro, né, já que o time passou por um rebranding depois inclusive de se tornar cliente da Porsche na categoria, além, é claro, da dupla da Jaguar, Mitch Evans e Nick Cassidy, com mais participação até do primeiro do Mitch Evans, que aparece em mais cenas, digamos assim, do que o seu parceiro de infância. O formato é aquele que a gente já conhece, coisas mescladas, né? Imagens mescladas com o que se passa na pista, na garagem, na vida privada dos pilotos, em momentos de lazer e momentos de interação entre eles, assim como numa pegada de Drive to Survive mesmo, mas com uma diferença que eu achei muito importante. É uma série que não força a barra, é uma série que não tenta criar narrativas que não estão ali simplesmente para gerar engajamento. Obviamente, o objetivo da Fórmula E com a série Driver é expandir sua própria base de fãs, fazer com que mais pessoas conheçam sobre a Fórmula E, fazer aquilo que a própria Fórmula 1, claro que com uma plataforma muito mais antiga e maior, conseguiu fazer desde que Drive to Survive chegou para criar uma nova base de fãs, para motivar uma série de novos jovens e até pessoas mais velhas que não se interessavam tanto assim pelo automobilismo, pela Fórmula 1 em específico, que não se identificavam com os personagens que ali estavam. Essas séries dão um nível de complexidade e profundidade maior sobre esses pilotos, e esse deveria ser o grande destaque e não narrativas criadas aqui e ali. Essa série da Fórmula E, por exemplo, ela tem a sua cota de polêmicas. É possível ver uma briga, uma discussão e tanto entre o Antônio Félix da Costa e o Jake Dennis por causa de um incidente lá no EP de Berlim. É claro que a série fala sobre a temporada passada, né, que terminou com o título mundial de Pascal Wehrlein pela Porsche. E mostra também que a relação do da Costa com o Florian Modlinger, chefe da Porsche, é realmente bem complicada, né? Em uma das passagens da série, o Antônio Félix da Costa chega a dizer que ele pode vencer quantas corridas for, que isso pro Florian não vai importar. Fica muito claro que os dois não se bicam tanto assim, muito por conta da forma de ser de cada um mesmo. E muito por conta também da péssima fase que o da Costa viveu no momento inicial da temporada. Parece que faltou por parte da Porsche um certo apoio, um certo afago ao piloto, que depois se recuperou e voltou a emendar grandes resultados, venceu várias corridas e terminou a temporada como o maior vencedor do campeonato. Hoje briga pelo título no ano seguinte. É uma série que mostra pra gente um pouco mais daquilo que permeia os bastidores da Fórmula E mesmo, que traz mais informações sobre a preparação dos pilotos, sobre aquilo que eles precisam fazer, sobre a comunicação pelo rádio, uma coisa que serve para chegar ao público e trazer aqueles que ainda não conhecem a categoria de uma maneira mais profunda, que a Fórmula E é sim uma das categorias top do automobilismo mundial nesse momento. Os brasileiros Lucas de Grassi e Sérgio Sete Câmara têm algumas pequenas participações. O Sérgio Sete Câmara um pouco mais pelo fato de o Dan Tickton ser um dos protagonistas, que inclusive é um cara que é bastante falado na série, aparece várias vezes, muito mais pelo passado do Dan Tickton, né, o banimento da carreira ainda nas categorias de base por uma batida proposital em uma corrida lá em Silverstone durante
durante um safety car, por exemplo, né, a capacidade que ele teve de se reabilitar depois disso e voltar ao esporte de alto rendimento, agora sendo um piloto que recebe salário. A Fórmula E, isso é preciso sempre ser destacado. A Fórmula E não é uma categoria para pilotos pagantes, é uma categoria que realmente paga salário justamente pelo fato de que você trazer um orçamento muito significativo a mais do que os times que estão lá na ponta não vão te trazer tantos benefícios assim, principalmente por causa do teto orçamentário, o fato de que os chassis são padronizados entre as equipes e que você precisa respeitar um ciclo de homologação a cada 2 anos. Então, até mesmo que a Porsche, por exemplo, a Jaguar, que está vendo problemas na temporada atual, tenha todo o dinheiro do mundo para investir no seu equipamento e alterar, criar o trem de força mais tecnológico da história, ela não poderia fazer isso, porque as regras impedem que ela mexa no motor nesse momento. Ou seja, errou, vai pagar o preço por isso, independentemente do nível de dinheiro que você tenha ou não. Então a carreira do Dan Ticktum é bastante falada, muito mais pelo que acontece fora das pistas, assim como o próprio Jake Dennis, que aparece em várias cenas com a namorada dele, por exemplo, passando férias, fazendo compras, e o que acontece na pista não aparece tanto assim, porque os dois não tiveram uma grande temporada no ano passado. Como aspecto negativo, digamos assim, que não é uma culpa da produção, é claro, é o fato de que nenhum dos protagonistas foi o campeão da temporada, né? De todos aqueles que estavam disputando com o Verlaine, o Mitch Evans e o Nick Cassidy eram os grandes favoritos, além do próprio alemão, a conquistar o título, né? Na última etapa da temporada, lá em Londres, a disputa se reservou aos 3. E o Verlaine, justamente o único que não fez parte das gravações, foi o cara que levou aquele título mundial. Mesmo assim, é possível ver as reações da Jaguar no pós-corrida, são reações bem importantes do Mitch Evans, cobrando o chefe James Barclay, e mesmo em frente às câmeras, sem estar preocupado em ser visto, né? O Antônio Félix da Costa chega a chorar ao falar da batida que ele faz, que ele dá no Nick Cassidy na última corrida da temporada, em que ele sente que ele acabou com as chances de título do Cassidy. Mostra um lado muito humano, muito importante do Antônio Félix da Costa mesmo, de se sensibilizar com o que aconteceu com o piloto, mesmo que ele seja da equipe rival, e que isso tenha possibilitado o título do companheiro dele. E no finalzinho a gente ainda tem uma amostra bem diferente do Nick Cassidy que a gente está acostumado a ver, que é um cara um pouco avesso às comunicações mais extensas com a imprensa, e que recebe uma pergunta muito clara no final do documentário sobre se ele tem o instinto assassino que é necessário para ser campeão no automobilismo. E ele, em Londres, logo depois de perder o título, ainda muito sensibilizado pelo que aconteceu, disse que não, que sente que é um cara muito legal e que paga o preço por isso. É uma série que só tem 4 episódios, vale muito a pena do pessoal acompanhar, conhecer muito mais dos bastidores da Fórmula E, das corridas, de tudo que acontece dentro do campeonato, e como é uma categoria que a cada ano vai crescendo, não só em termos de tecnologia, mas também em nível de fãs ao redor do mundo, de visualizações em transmissões ao redor do mundo e em todos os outros aspectos, sejam eles financeiros ou de expansão em termos culturais. Driver está disponível no Amazon Prime Video. O Grande Prêmio vai produzir também uma resenha sobre essa série que você confere aí nos próximos dias. Eu agradeço pela participação. Não se esqueçam de deixar o like e o comentário. Vão assistir lá. Voltem aqui e digam o que vocês acharam da série, beleza? Quem discordar de mim pode deixar aqui nos comentários também, que quem sabe eu volto pra gente conversar um pouco mais sobre essa série mais pra frente, né? Grande abraço. Esse fim de semana tem EP de Mônaco, transmissão ao vivo e com imagens aqui no Grande Prêmio, rodada dupla, tá? Corrida no sábado e corrida no domingo também, no traçado de Monte Carlo, que você conhece tão bem, o mesmo da Fórmula 1. A gente se vê no fim de semana e aqui depois na semana que vem. Valeu, grande abraço e até lá.